Olá! O setor da estética não conhece crise no Brasil. Movimentou mais de 47 bilhões de reais no ano passado e deve fechar 2019 com um crescimento de cerca de 2%. O É Notícia recebe uma das profissionais mais bem-sucedidas desse setor, a médica Adriana Vilarinho, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia. Há 20 anos, Adriana Vilarinho abriu sua primeira clínica em São Paulo e hoje está abrindo a quinta unidade de sua rede de clínicas. Adriana, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você do convite. Eu queria saber, para a gente começar a nossa conversa, é claro que a gente vai falar da estética com a relação com a medicina também, que é muito importante, e eu queria saber, nesses 20 anos de atividade, o que mudou? Quais foram as principais mudanças que você percebeu? Hoje é muito dinâmico, né? Uma das maiores mudanças é a procura por uma longevidade, uma saúde equilibrada e o público masculino, né? Hoje o nosso público masculino praticamente é 40% a 50% do nosso atendimento diário. Já chega a esse ponto? Já. Os mais longevos, então, assim, é muito comum no meu dia a dia eu atender uma pessoa de 80, 90 anos, super ativa, cabeça boa, então você percebe que as pessoas querem estar bem. E eu costumo brincar que, assim, nós vamos viver mais tempo envelhecendo do que a vida passa. Você nasce a infância, a adolescência, a vida adulta. Quando você começa a chegar perto dos 40, 50 anos, você já entra numa outra curva. Mas nós vamos viver pelo menos mais 40 anos. Exato. Então as pessoas querem viver bem. Então hoje essa procura por uma aparência saudável é muito comum, cresceu muito. E a gente sabe que o nosso organismo, ele foi feito para estar no auge, né? Ali na faixa dos 20 anos, entre os 20 e os 30. A nossa pele, a partir de que idade, mais ou menos, que a gente começa a envelhecer pela pele? Então, fisiologicamente, nós vamos começar a envelhecer, ter os primeiros sinais de mudanças hormonais mesmo da maturidade, a partir dos seus 25, 30 anos. É bem cedo, É né? bem cedo, mas isso hoje é muito, você tem como prevenir. Então, hoje, os 50 realmente são os 35, 40 anos. Hoje você consegue ter um retardo desse envelhecimento de até 10 a 15 anos. Por quê? Porque as pessoas começaram a usar muito mais filtro solar. Se você for pensar, o filtro solar existe há aproximadamente 27, 30 anos. Então, eu tenho 50 anos, eu passei até os 20 anos, não existia filtro solar. Nossa, eu lembro, eu também na Entendeu? praia, eu voltava assim super queimado. Hoje, os nossos filhos, os adolescentes, nasceram com filtro solar. Então, eles vão ter muito menos dano do que nós quando chegamos na idade adulta. Então, isso já vai um fator de prevenção. Hoje, todo mundo se alimenta melhor, faz atividade física, está preocupado em estar bem. Então, acho que isso tudo vai aumentar realmente essa longevidade com uma qualidade melhor. A pele vai chegar bem melhor. Você falou na questão do filtro solar, isso me recorreu aqui uma questão financeira. O filtro solar é um produto caro. Não devia ter uma política pública, não sei se de subsídio ou de alguma distribuição nos postos de saúde, alguma coisa assim, porque o filtro solar ele não é tão acessível para as camadas para as classes mais baixas da população. Você sabe que hoje tem filtro com todos os valores. Lógico, tem filtros mais caros, mas tem filtros mais baratos. E hoje, em posto de saúde, você consegue um filtro. Consegue? Consegue. Ah, ótimo. Nós mesmo na clínica, nós temos um programa de atendimento de uma ONG de crianças vítimas de maus tratos e as crianças, nós damos, as empresas ajudam e nós damos filtro solar e as crianças têm essa consciência. É muito engraçado de ver que são crianças que são criadas em abrigos e eu falo, você cuida do seu produto? Não, tia, eu cuido, eu vou usar todo dia de manhã o filtro solar. Então, você vê que existe essa... Hoje você divulgando tem sim. Ótimo, é ótimo saber, porque tem essa é uma programas, recomendação muito forte dos dermatologistas, No né? Nordeste, a nossa sociedade, a SBD, tem um programa que ela leva aos sertões dermatologistas para, tipo uma caravana de médicos para fazer diagnóstico de câncer de pele, para orientar com filtro solar. É muito legal, isso hoje cresceu bastante.
Você falou um pouco na mudança comportamental das pessoas, a presença maior de homens, depois até vou explorar um pouquinho mais esse assunto. Agora, houve também uma mudança tecnológica muito grande no setor, né? Ah, sim, eu costumo brincar que eu sou formada há 26 anos. Quando eu comecei a trabalhar, não existia nenhuma máquina de tecnologia, então eu vi bem essa evolução. As primeiras máquinas que chegaram foram os lasers de CO2 e os lasers de depilação. E assim, a tecnologia realmente avançou. Hoje a tecnologia para corpo, ela é tão eficaz que hoje o corpo é a nova face. Por quê? Porque as pessoas hoje têm resultados excelentes com tratamentos para gordura, para flacidez, para celulite, e as pessoas procuram. Então, a tecnologia na minha área, nos últimos 15 anos, é outra realidade. Esses tratamentos são efetivos, tratamento para celulite, que é um terror, né? As mulheres têm um terror com a questão da celulite. Da celulite. Assim, aí é minha posição de leigo. Todo mundo falava assim, olha, celulite tem interferência genética, precisa fazer exercício, é muito difícil ter um tratamento para isso. Hoje a tecnologia já permite intervenções que ajudam também nesse tratamento? Que melhora bastante. Eu costumo dizer para os pacientes que tudo é um conjunto. Alimentação, atividade física, eu falo que não é nem para saúde só estética, mas assim, para diminuir a osteoporose, a osteopenia, para uma qualidade melhor de articulação. Se você for pensar que nós vamos viver pelo menos mais 30, 40 anos, se você não fizer exercício físico, sua articulação não vai chegar bem. Então, isso é super importante. E as máquinas hoje realmente auxiliam. Por quê? Porque cada vez mais eles estudaram as tecnologias, então você tem realmente uma destruição das células de gordura, em até 20%, 30%, mas 20% a 30% para quem tem muito é bastante. Já ajuda muito, é. Então funciona. Para flacidez também. E hoje as pessoas querem muito menos procedimentos que você vai ter que se hospitalizar, que são mais invasivos. As pessoas vão ali, fazem um tratamento, ficam meia hora, uma hora, vendo uma televisão, sai de lá como se nada tivesse acontecido, não tem dor, não tem pós, e as máquinas dão o resultado adequado do que as pessoas querem. Dá para a gente dizer que a tecnologia na área de dermatologia e de estética tem ajudado a reduzir o número de cirurgias plásticas, por exemplo? Sim. Ah, é? Sim. Quando eu comecei a trabalhar, as pessoas faziam uma cirurgia plástica em torno de 40 a 45 anos. Hoje, com certeza, as pessoas fazem entre 55 e 60. Isso eu vejo no meu dia a dia. Por quê? Porque elas tratam mais a pele, tem menos flacidez, menos rugas. Não é que a minha área a pessoa não vai mais fazer plástica, mas ela vai chegar na plástica com uma qualidade melhor. Para o cirurgião vai ser excelente, porque a cirurgia tem um pós melhor, a cicatriz fica muito melhor e você percebe que as pessoas realmente retardaram isso mais para frente. Quais que são os tratamentos mais comuns, as solicitações mais comuns dos pacientes? Então, depende da época do ano. Essa época o foco realmente é corporal. Verão, as pessoas querem chegar bem no verão, uns mais atrasados, uns mais adiantados. Então, o tratamento corporal para gordura, para celulite, para flacidez, o uso de toxina botulínica, de preenchedores para ficar bem para as festas, os lasers mais para mancha, rejuvenescimento, é no período do inverno, então de abril até outubro mais ou menos. Porque não pode tomar sol, né? Porque tem que cuidar com o sol. Embora hoje nós já temos tecnologias de picos segundos que você não tem o risco com o sol como você tem com outras máquinas mais agressivas. Então, podem ser feitas no verão, ultrassom microfocado, laser de picos segundos, aparelhos de radiofrequência. Então, depende da época do ano. Os homens, muita procura para tratamento capilar, porque o cabelo envelhece assim como a pele. E a história de calvície, tudo isso, hoje nós temos tratamentos com máquinas, com aplicações que resolvem. Então, hoje nós temos, os homens procuram muito para cabelo, para mancha e para gordura localizada. O cabelo continua sendo uma questão forte no homem? Para os homens, sim. Embora para as mulheres também. Hoje, com a história do estresse, da mulher no mercado de trabalho, hoje as mulheres são muito preocupadas com o cabelo e elas têm muito problema capilar. As mulheres estão sofrendo mais queda de cabelo, é isso? Então,
Por Nos conta do últimos estresse? 10 anos, mesmo? você percebe que as mulheres têm tido muito mais queda de cabelo. E o cabelo tem uma estatística que mostra, a pessoa pode estar com rugas, mas se ela não tiver um cabelo bem tratado, isso é um fator de insegurança na mulher. Aliás, a mulher na nossa sociedade é muito mais cobrada pela aparência do que o homem, né? Na sociedade ocidental, de uma maneira geral. Como lidar também um pouco com o psicológico do paciente nesse momento, porque mexer com a aparência mexe com a autoestima também, né? Eu costumo brincar com as pessoas que elas têm que tirar a sua melhor versão de si própria. Como assim? Não adianta você pegar uma pessoa que já tem um corpo mais gordinho e falar que ela vai ficar magérrima como uma top model. Não dá. E a mesma coisa o cabelo. O cabelo com 60 não é o cabelo dos 20. Então você tem que tirar a sua melhor versão dentro da sua realidade. Tem gente que tem genética de cabelo de pouco cabelo e familiar. Então você tem que saber lidar com tudo isso e sempre tentar valorizar a melhor versão da pessoa, né? Adriana, quando que a pessoa que você recebe no seu consultório deixa de ser cliente e passa a ser paciente? Quando é que a médica entra em ação e diz, olha, vaidade também tem limite? Eu sou muito honesta nesse ponto e eu sou bem médica, até porque eu tenho de formação clínica médica, depois eu fiz dermatologia, então eu fiz medicina, clínica médica e dermatologia. E aí você tem os seus limites, né? É o que eu falo, você não pode se escravizar em função da beleza. E tem um ponto que hoje você exagerar, os exageros, sai com o seu nome, né? Então é o que eu falo. Tem que ter muito esse cuidado, as pessoas verem que chega uma hora que não dá para ir além, o além já vai para a cirurgia plástica, ou o além também já tem algum outro distúrbio emocional que ela não vai encontrar esse resultado comigo. Você tem que ter muita essa atenção. E é o que eu falo, ser médico, examinar o paciente sem roupa, olhar as pintas, olhar o couro cabeludo, que hoje aumentou muito a incidência de câncer de pele no couro cabeludo. É mesmo? Tem algum motivo para isso? É o que eu te falei, se você for pensar hoje, um homem de 50 anos, que ficou 30 anos sem usar protetor, e que tem uma tendência à calvície, ele já não tem a proteção natural do cabelo. Esse couro cabeludo é mais judiado do que uma pessoa que tenha muito mais cabelo. Então, o risco de uma pessoa com menos cabelo ter uma lesão de couro cabeludo é bem grande. Adriana, a gente vinha falando também de tecnologia, além da questão das máquinas, dos aparelhos, também tem uma série de substâncias que foram sendo desenvolvidas ao longo do ano e que ajudam nos tratamentos. O quanto a gente pode ter de certeza de que esses tratamentos são absolutamente seguros, que a longo prazo isso não vai ter nenhuma consequência para a saúde? O que eu oriento, toda notícia muito milagrosa, todo produto que vou te trazer muito milagre, você tem que olhar com um certo critério. Eu falo isso muito para as minhas médicas. Nós temos que olhar com muita parcimônia, procurar se tem trabalho publicado, há quanto tempo esse produto é usado, quais são os problemas, quais são as complicações que esse produto pode dar, né, ou pode ter. E eu falo para os pacientes, todo o meu paciente que vem no consultório, que se eu fizer uma aplicação de um preenchimento, se eu fizer uma toxina, eu mostro, eu dou a bula a todos os meus pacientes. E eu falo para eles que eles têm que fazer isso independente do lugar que eles estejam. Amanhã ele foi para o Japão, ele fala, olha, eu fiz esse procedimento. E as pessoas não sabem. Tem muita gente que vem no consultório e não sabe o que fez, não sabe a máquina, não sabe o produto que injetou. E isso é muito complicado para a gente. Eu falo para os pacientes, o nome da máquina está na sua frente. Olha, hoje todo mundo tem um celular na mão, né? tira uma foto para poder chegar para o outro médico ou para qualquer pessoa e dizer, eu fiz isso. Você ter um histórico seu, porque as pessoas não sabem. Você viaja muito, frequenta congressos. O quanto a nossa medicina, a parte de dermatologia, está equivalente aí às práticas mais modernas do mundo? Hoje nós não perdemos nada para os grandes centros. Hoje eu tenho bons amigos em Boston, que é até um grupo que desenvolve a maioria das tecnologias que nós utilizamos na clínica, e eles ficam encantados hoje com
a nossa expertise, a nossa experiência. Eu brinco que tem áreas que eles perguntam, mas e aí, como que você faz lá no Brasil? Eles não acreditam como nós somos desenvolvidos nessa área. Toda essa evolução tecnológica dos aparelhos e das substâncias também, isso está chegando para toda a população ou ainda está restrita a uma elite? Olha, hoje chega. Vou falar até pela minha experiência. As faculdades hoje têm serviços escola. Eu mesmo doei para a faculdade que eu me formei 3 máquinas minhas que ficaram antigas e hoje você pode fazer num serviço escola depilação a laser, tratamento para gordura, tratamento para flacidez. Então, existe hoje, até porque faz parte hoje da formação. Você trata a doença? Trata, mas você também tem que saber ensinar os residentes que vão se formar a tratar com estética. Então, hoje tem, em serviços públicos, tem no Brasil inteiro. Hoje dá orgulho de você ver um médico em estados mais distantes que tem tecnologia, que sabe trabalhar com tecnologia. Eu fico super feliz, tanto que tem muito paciente meu que vem do Norte, Nordeste, eu falo, olha, você faz aqui e você pode acompanhar lá com um colega meu em Fortaleza, em Recife, em Manaus, em Belém, hoje. E o brasileiro, o médico, as pessoas vão atrás, estudam. Eu tenho orgulho disso. Como é que é atender aquele paciente que já chega com o diagnóstico feito e já pede o tratamento, eu preciso fazer tal coisa, que consulta o Dr. Google? Isso hoje todo mundo faz. Eu até brinco com o paciente, eu falo, eu vou te escrever, eu já sei que você vai olhar no Google, mas é muito bom você explicar, você esclarecer, explicar que não é bem assim, que às vezes um tratamento que a amiga fez não é o adequado para ela, ou o tratamento que ela leu não é bem assim como ela espera, que existe um pós, porque também as pessoas ou exageram na desgraça para ver, ou também simplificam demais. Então, você tem que ter essa parcimônia. O que uma pessoa deve fazer desde a juventude para cuidar bem da própria pele? Quais são procedimentos e principalmente hábitos que as pessoas devem ter desde sempre que vão garantir uma saúde da pele e uma aparência bacana também, adequada para o resto da vida? Eu falo que se tiver que escolher um tratamento, é usar filtro solar todo dia. Isso aí já está, assim, muito bom, 50% encaminhado. Todo dia? Todo dia, de manhã cedo. Se puder reaplicar na hora do almoço, que você escova os dentes, passa guardanapo, não tem jeito. Que fator? 30 tá ótimo, entendeu? Na praia, uma pessoa muito clara, que tem câncer de pele, aí é diferente, aí usa uns 50, 90. Pro dia a dia, 30 tá excelente. Essas luzes todas aqui nossas, o ideal é estar com filtro solar. Outra coisa, lavar o rosto. Pelo menos de manhã, que quando você dorme, você passa o rosto no travesseiro, na fronha, tem toda uma liberação à noite, né, da oxigenação. Então, lave o rosto de manhã e lave o rosto antes de dormir. Até parece óbvio, por quê? Porque você ficou o dia inteiro na rua, poluição, e tem que limpar o rosto. Lavar com o quê? Só com água? Com sabonete. Quem tem pele muito seca, eu falo que hoje existe produto para tudo. Para a pele mais sensível, para a pele mais oleosa, para a pele com acne. Então, adequar o seu tratamento ao seu tipo de pele. Se você lavar o rosto e passar filtro solar, já está bem encaminhado. E o que as pessoas não deveriam fazer nunca, porque compromete muito a saúde da pele? Eu falo para adolescente hoje, não dorme de maquiagem, você foi na festa, cigarro, maquiagem, poeira. À noite é o horário que a pele mais respira. Então, se você puder limpar e tratar, seria o melhor. Não tomar sol diretamente no rosto, entendeu? Pôr um boné, pôr um protetor. Nós moramos num país tropical, eu não sou contra o sol, ao contrário, o sol faz parte, tem que tomar sol, porque hoje as pessoas estão até sem vitamina D. Mas é esses cuidados básicos, o filtro solar e lavar a pele. A gente pensando um pouquinho no presente e no futuro da dermatologia, da estética, quais são as principais tendências em tratamento atualmente? É o que eu te falei, hoje o corpo é a face. A moeda hoje, as pessoas estão muito preocupadas e como tem muita tecnologia boa que dá resultado, então hoje o corpo é um foco grande. Então, nesse caso, seriam cada vez mais máquinas e aparelhamento que ajude no corpo, é isso? Para o ano que vem vai ser, na verdade já foi lançado, já está com a FDA, uma máquina que, na minha opinião, vai revolucionar.
que é uma máquina que ela vai tratar a acne sem medicamento. Uau. Ele tem um sensor que ele lê a lesão inflamatória e vai destruir aquela lesão inflamatória, melhora a cicatriz e tira qualquer uso de medicamento. Então, isso eu acho que vai vir realmente para revolucionar, até por uso de outras medicações. E a inteligência artificial, que é o que eu estava te falando aqui no nosso bate-papo, que eu esse ano fui para um congresso agora europeu, e buscando diagnóstico de pele. Hoje o ultrassom de pele, a tomografia de pele cresceram muito. Então você vai ter tomógrafos que você vai pôr o paciente e vai ver qualquer lesão, ou degenerativa, ou câncer de pele, ou um lipoma. E eu me surpreendi com a inteligência artificial, que já existem hoje programas que você vai fotografar uma pinta, mandar para um centro de diagnóstico, pagar uma taxa por isso, e você vai ter o diagnóstico da sua pinta à distância. Essa é uma outra questão que é muito interessante também, essa questão da inteligência artificial. Isso está sendo usado em várias e várias atividades profissionais como um grande auxiliar ao profissional, ou seja, o profissional ele tem ali, ele dá o seu diagnóstico, mas o Big Data, que é esse conjunto enorme de dados disponíveis hoje pelo mundo, aliado à inteligência artificial, ajuda no diagnóstico do médico. Isso também é outra tendência, isso veio para ficar, né? Na minha opinião, sim. E outra coisa que vai ter que ser legalizado é a consulta digital. Não tem jeito. Eu acho que assim... Mas isso também é interessante porque leva conceitos ultramodernos da medicina para o mundo inteiro, para as regiões mais remotas do mundo, né? Ajuda no profissional que está distante de um grande centro a se atualizar, a ter uma opinião de colegas do mundo inteiro. Você imagina, né? um médico num hospital no Nordeste que ele pode pedir uma segunda opinião para um médico aqui num grande centro. Gente, isso aí facilita horrores, dá segurança para o paciente. É lógico, o nosso Conselho de Medicina vai ter que adequar, eu acho que não pode ser uma consulta de primeira vez, mas algumas coisas vão ter que ser reais hoje. Adriana, a gente vê alguns casos que nos assustam de procedimentos sendo feitos por pessoas que não têm capacitação para isso, falsos médicos atuando. Que tipo de orientação você pode passar para as pessoas para que elas não caiam nesse tipo de armadilha? Armadilhas que muitas vezes matam, né? Que tipo de orientação a gente pode passar? O que eu oriento para os pacientes, e acho que assim, hoje todo mundo tem um aparelho digital, de celular. Hoje você tem que ver o médico, vou fazer uma cirurgia plástica. O profissional é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Qual é a expertise? Qual é a pontuação? Hoje você tem uma facilidade de informação que há 15 anos atrás nós não tínhamos. Então hoje o paciente tem que se informar. É o que eu te falei, você está fazendo um preenchimento, me dá a bula do que eu estou fazendo? Qual máquina eu estou fazendo? Que substância é essa que você vai injetar em mim? Que substância você vai me injetar? Isso pode me dar uma reação alérgica? Então eu falo, hoje nós temos muita informação. Então você tem que se certificar onde você está indo, com quem você está indo, qual que é a expertise, qual que é o tempo de trabalho dessa pessoa. Porque realmente alguns procedimentos daqui a pouco estão muito banalizados. E muitas dessas pessoas anunciam esses tratamentos nos jornais, a gente vê, Dr. Bumbum para cá, e isso, evidentemente, como eles não atendem a nenhuma regulamentação dos conselhos de medicina, dos conselhos das profissões que são regulamentadas, eles estão fazendo absurdos por aí. E, de novo, matando gente. Por outro lado, essa limitação toda que o profissional qualificado tem de se comunicar, existe muita barreira, muita regra. Você não pode fazer propaganda, por exemplo, né? De jeito nenhum. Isso não abre espaço para que profissionais que não são qualificados ocupem essa publicidade? Mas isso é uma briga eterna. Infelizmente, os médicos que são membros de uma sociedade, então, hoje eu sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica,
É muito difícil e nós temos realmente regras. Eu não posso postar nada de antes e depois, eu não posso postar nada de paciente, mas existem profissionais que postam antes e depois, fotos com pacientes. É muito difícil essa regulamentação. O que, infelizmente, o que vai virar nós não sabemos, mas que nós temos, eu tenho regras a seguir e que eu sigo. Precisa seguir, Precisa é seguir. a questão da Senão eu sou da até regra. penalizada. Claro, tem mas é uma conselho de ética, preocupação. etc. E aí vem isso aí, entendeu? A pessoa que vai num médico, que não sabe nem se é médico, que faz um procedimento num hotel. Eu acho que assim, como que você vai fazer um procedimento médico num hotel, asepsia, higiene, risco, entendeu? Todas as clínicas você tem patamares que até onde você pode fazer numa clínica, se tem suporte cardiológico, se não tem, toda a clínica tem que ter oxigênio, suporte cardiológico, tudo isso. Então, é muito complicado isso. A gente vai fazer uma breve pausa na nossa conversa, que está super interessante. Eu vou voltar ainda um pouquinho a esse tema, de a gente realmente prestar serviço, alertar as pessoas para os perigos que existem. E eu quero falar também com você sobre empreendedorismo. A Adriana Vilarinho, dermatologista, está com a gente hoje aqui no É Notícia. Eu estou recebendo a dermatologista Adriana Vilarinho. A gente vinha falando, Adriana, no último bloco, sobre essa questão dos procedimentos que são feitos às vezes até de forma clandestina. E muita gente defende que faz esses procedimentos porque são mais baratos, porque não tem condições de pagar um tratamento numa clínica estruturada, com um profissional qualificado. Vale a pena arriscar a vida para pagar barato? E é barato, de fato? Então, as reportagens que eu vi de complicações que tiveram, nenhum procedimento era barato. Era 30 mil, 15 mil, 5 mil. O que eu acho assim, como que você, como paciente, você iria fazer um procedimento no hotel? Eu não iria, entendeu? De jeito Você nenhum. iria fazer uma lipo numa clínica que não te dá um respaldo cardiológico? Eu não iria. Então, é o que eu falo, as pessoas têm que se informar. E não é barato, é uma doce ilusão. As pessoas acham que é o barato que sai caro. Isso também, e aí a gente vê meninas, mulheres muito jovens se submetendo a esse tipo de tratamento, correndo esse tipo de risco. Não é também preciso cuidar um pouco do psicológico e da autoestima? Falar assim, olha, você não precisa também se arriscar tanto para ficar bonita? É o que eu te falei, às vezes vale mais a pena você investigar por que a pessoa está querendo mudar tanto, entendeu? Porque sempre tem uma história por trás. Algumas mulheres querem mudar muito após uma separação com seus 50, 55 anos. Algumas meninas têm distúrbio realmente da morfologia. Hoje você vê que está crescendo muito todos esses distúrbios alimentares. Por quê? Porque existe um dismorfismo. Obesidade hoje é um problema de saúde no Brasil. Os dois extremos. Hoje cresceu muito a obesidade e as doenças, anorexia, bulimia. Então, existe esse dismorfismo. E eu já peguei muita paciente jovem com doença, com distúrbio alimentar, e ela estava ali indo procurar um tratamento para meio que tapar o buraco, entendeu? Sei. Que eu tive que ligar para uma mãe e dizer, olha, eu não vou fazer nada, sua menina tem que sair daqui e ir direto para o hospital. Tem que ser internada e ser tratada. Aí é o que eu falo que faz a diferença do olhar médico como um todo. E que faz toda a diferença, Toda a né? diferença. Elimina riscos, inclusive risco de vida, né? Que é o mais, E a gente o bem vê mais isso, valioso que a gente tem. Todo dia, outro dia veio uma paciente com uma lesão aqui e que ela fazia os procedimentos de toxina e preenchimento com outro colega. Falei, mas e essa lesão? Há quanto tempo? Não, essa lesão já tem 1 ano. Você nunca reparou? Era um câncer de pele. Então, a história. Ou seja, está cuidando só da parte estética, não está cuidando da saúde. 1 ano. Isso é complicado. Esse tipo de falso profissional, vamos chamar assim, acaba estabelecendo uma concorrência com profissionais sérios, com clínicas estruturadas, com gente que tem uma história de vida inteira de atendimento. É uma concorrência desleal? Eu não encaro isso como concorrência. Eu acho que assim, o meu público, o meu paciente, assim como eu, não iria num lugar que ele tivesse a dúvida de correr um risco. Hoje, até o posicionamento do médico nas redes sociais tem o seu público adequado.
O meu público, eu não acho que vai trocar por 100, 200 reais e ele quer ter essa segurança, entendeu? Então, eu acho que existe concorrência, esse paciente não era para ser meu. Eu encaro dessa maneira. Porque se ele vai me trocar por um profissional não tão capacitado, por 100, 200 reais, ou porque é moda, ou porque... Então, ele não era meu paciente. Você tem pacientes famosos, a gente não vai nomear ninguém aqui por questões óbvias. Como é lidar com pacientes que são famosos e o quanto atender pessoas conhecidas, são artistas, são políticos, o quanto atender ajuda no progresso do negócio? Eu acho que assim, antigamente até ajudava mais. A como lidar com essas pessoas, seja você mesmo. Porque, na verdade, eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito. Eu sou uma prestadora de serviço. E o que eu tenho que ser é eu. E as pessoas gostam quando você é você. Isso é o mais importante. Por que você disse que já ajudou mais? Porque eu acho que hoje as redes sociais, essa história desse mercantilismo, perdeu um pouco a credibilidade. Entendeu? As pessoas, você sabe que algumas pessoas ganham e vão só onde ganham, então... E tem muita gente deformada. Então, acho que isso, quando eu comecei, realmente me ajudou. Até porque eu atendi pessoas bastante importantes quando eu era bastante jovem. Isso me trouxe. Mas hoje, você acha que não? Eu acho que hoje o paciente muito que é importante para nós é aquele paciente que você atende a família, você atende o pai, a mãe, o filho, o avô. A fidelização do paciente, hoje, na minha opinião, é muito importante. Você virou uma grife, né, no setor em que você atua, o quanto isso vale e o quanto isso representa também uma armadilha? Você tem que se manter muito atualizada e eu sempre falo isso. Eu sou uma prestadora de serviço. Eu tenho que fazer bem feito o que eu sei fazer. Eu não tenho que estar em festa, badalação, nada. Eu tenho que estar trabalhando bem acordada, bem disposta no meu consultório. E manter o padrão, que realmente é muito importante. Estar sempre indo a congressos, estar sempre estudando, estar sempre se atualizando. Porque hoje o mundo é muito rápido, é muito dinâmico. E também a atenção sobre o seu trabalho é muito grande também. Quanto mais conhecido se torna, maior a atenção, né? Maior atenção, maiores os cuidados, mais precaução você tem que ter. Você falou um pouco sobre redes sociais. Como o médico pode usar a seu favor as redes sociais, respeitando os limites da medicina e as regras do Conselho de Medicina? Hoje você tem muitas limitações, então você tem que passar uma boa informação. Campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Laranja, prevenção. Se você tem uma nova tecnologia, você tem que ter cuidado como enfocar e como divulgar. Mas é o que eu falo, hoje a rede social te ajuda no padrão que você pode. Então, nós na clínica temos que ter um padrão realmente mais informativo e de muita seriedade. A gente costuma encerrar o É Notícia com algumas perguntas de respostas bastante rápidas. É o nosso pinga-fogo. Eu vou te fazer algumas perguntas, eu vou te pedir para você ser bem sucinta. Você tem algum medo? Todo mundo tem, né? Medo de doença. Sério? Médico tem medo de doença? Sempre tenho. Perdi minha mãe de câncer, eu tenho. E em termos de negócio, você tem algum medo? Vou te falar, se eu fizer o que eu faço, como eu faço, sempre com atenção, eu não tenho medo. Eu falo que o que eu tenho realmente está aqui dentro. Então, eu não tenho medo de trabalhar, eu adoro trabalhar, adoro o que eu faço. E sempre dar o passo conforme sua perna pode ir. O que dizer para um médico que está começando a carreira hoje? Faça o que você goste, tenha bastante cautela e tudo tem um tempo. Você não faz sucesso em um ano. Como médica, que legado você gostaria de deixar para o país? De realmente deixar um marco, ter um empreendedorismo. Eu acredito no Brasil, eu amo o Brasil. Ajudar num terceiro setor, eu ajudo na clínica e quero ajudar mais.
Acho que faz parte para o meu dia a dia, para eu me sentir feliz. Deus me deu tanta coisa, eu tenho que retribuir um pouquinho, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu acho que as pessoas tinham que pensar mais em se dedicar um período a um terceiro setor. Você falou um pouco como empreendedora. Na área de saúde, você tem alguma vontade de deixar também um legado? Até alguma área específica da sua atuação que você gostaria de deixar uma marca? A gente já vai deixando algumas, né? Então é o que eu falo, fazer uma medicina séria, uma medicina honesta, não enganar os pacientes, entendeu? E tratar o paciente, não só a beleza. Você está com 20 anos de clínica, daqui a 20 anos, onde você pretende estar? Daqui 20 anos, quem sabe eu vou estar cuidando dos meus netos, né? Podendo ajudar meus filhos, eu tenho 3 filhos, e curtindo um pouco mais com meu marido, né? Mas deixar esse legado, tenho tanta médica jovem, tanta gente que eu quero que continue isso aí comigo, é meu sonho, continuar esse legado. Trabalhando ou aposentada daqui a 20 anos? Eu acho que sem trabalhar eu não vou conseguir. Me conhecendo, acho que 0 de trabalho não. Mas eu quero curtir um pouco meus netos, né? E desacelerando? Desacelerando, mas trabalhando um pouco. E podendo, meu maior sonho é realmente poder ter mais tempo para ajudar as pessoas que precisam sem custo. Isso eu tenho um sonho que eu vou realizar. Você já tem esse projeto? Já tenho esse projeto, já faço Uhum. de uma maneira, mas tenho vontade, sabe? Assim, Legal, tomara mesmo. se Deus quiser. A gente agradece muito a presença da Adriana Vilarinho, dermatologista, uma das profissionais mais bem-sucedidas na área de dermatologia e estética no Brasil. Obrigado pela conversa, foi muito legal, acho que foi esclarecedor em diversos pontos também. A gente falou de saúde, de empreendedorismo. O É Notícia fica por aqui. Essa entrevista e todas as outras do nosso programa estão disponíveis no site lá do nosso programa, no portal da Rede TV, e você também pode nos acompanhar pelo Twitter e pelo Facebook. Super obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.